Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 8, versículo de número 5, que fala da seguinte maneira: E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E para não ficar muito enfadonho, vamos pular para o versículo de número 13, no mesmo capítulo 8. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra do Senhor. O centurião de Capernaum, o encontro do centurião com Jesus. E toda vez que Jesus se encontrava com alguém, e principalmente com alguém cheio de fé, com alguém cheio de humildade, algo acontecia. Vamos primeiro rever na história, veja bem, história antiga, quem eram os centuriões romanos? É como se fosse um comandante de hoje, é como se fosse um comandante de uma polícia de hoje, ou de um exército de hoje. Ele coordenava e comandava vários homens, e era escolhido a dedo pelos governadores e pelos césares da época. Era um homem que deveria ter uma envergadura física grande, alto, forte, e além de tudo isso, extremamente inteligente, que ele teria que muitas vezes consolidar as tropas romanas. E o povo judeu naquela época vivia sob o jugo humano, sob o jugo romano, era escravo de Roma. Uma coisa importante: esse homem, ele tinha um servo, ele tinha um criado. A palavra de Deus fala de criado, e esse criado estava paralítico e atormentado. Além de paralítico, não se sabe qual era a doença que o rapaz tinha, que o criado tinha. Ele estava violentamente atormentado pelaquela doença. Aquele homem se apiedou de um servo, de um criado. Eles tinham muito criados para eles, mas ele se apiedou. Ele poderia muito bem chutar aquele criado fora, arrumar outro, pegar outro criado judeu, que provavelmente aquele criado era judeu, mas ele quis ajuda. Segunda coisa, ele viu passar Jesus, e viu em Jesus, na divindade de Deus, do homem Deus, Jesus o Cristo. Ele chegou e disse: Mestre, o meu filho está terrivelmente, o meu criado está terrivelmente atormentado e paralítico no fundo de uma casa, no fundo de uma cama. Jesus, conhecendo, disse: Eu vou lá ver ele, eu vou dar um pulinho lá, eu vou lá para ele, vou dar saúde para ele. E ele, cheio de fé, disse: Não, Jesus, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu barraco, debaixo da minha tenda. Vai lá, só dá uma comanda, só diz alguma coisa, Jesus, porque eu também sou comandante de tropas. Muitas vezes eu fico aqui, eu não vou lá, eu mando meus soldados fazer isso e eles vão, eu mando meu criado fazer isso e ele vai. Não precisa tu ir, só dá uma palavra. Ele reconheceu a divindade de Cristo, ele reconheceu que Cristo era realmente Filho de Deus, e era realmente fazedor de milagres, e realmente era a única pessoa que poderia dar saúde àquele atormentado criado. E reconheceu também na sua pessoa, a pessoa do centurião, a sua pequenez, o seu pecado, a sua pequenez diante do Deus Jesus, diante do grande Jesus. Ele disse: Eu não sou digno que tu vai lá, eu não sou digno que tu pare o teu ministério, fica aí, dá só uma palavra, dá só uma comanda, manda alguém lá pegar na cabeça dele, alguma coisa parecida. Grande foi aquela palavra, e aquela palavra tocou muito Jesus. Jesus disse: Nem mesmo em Israel houve tanta fé. Palavra maravilhosa. Então esses também são muitas vezes passos de nossa vida. Deus se alegra quando a gente se incomoda com pessoas pequenas, pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que não têm ninguém por ele.
aquele jovem só tinha aquele centurião. Ninguém mais ia poder fazer nada. Se aquele centurião jogasse fora aquele jovem, ele estaria fadado à morte. Mas ele não fez isso. E o que eu digo sempre é que Deus, Jesus o Cristo, não vai descer do céu de novo para dar uma cesta básica para alguém, para ajudar quem está terrivelmente atormentado, para dar uma palavra de consolo, para dar uma palavra de conforto a quem necessita e a quem precisa. Jesus precisa de você. Não depende do teu nível social. Aquele homem tinha um altíssimo nível social. Ele era centurião de tropas romanas, homem forte, viril, que tinha comandados a seu dispor, as suas ordens. A segunda coisa é reconhecer o que é um pecador. Reconheceu a sua pequenez e reconheceu a divindade de Cristo. Faça isso, meu amigo. Faça isso, minha amiga. É muito bom quando a gente ajuda as pessoas, reconhece que nada somos, nada temos, e reconhecemos a divindade de Jesus o Cristo, e colocamos as nossas vidas e essas pessoas nas mãos do Todo-Poderoso. E olha o que ele recebeu de Cristo aqui. Vai, e da maneira como tu creu, que seja feita da maneira que tu creste, da maneira que tu falou. E Jesus faz exatamente da maneira que a gente quer, da maneira que a gente falou. Pense nisso. Jesus Cristo te ama, quer fazer uma morada na tua vida. Pense nisso.